Os Segredos da Oração Vitoriosa. Autor Kenneth Reagan. Narração Adailton de Jesus. Capítulo 10. As 4 bases da oração vitoriosa. Primeiro, nossa relação filial com Deus. Está escrito em João capítulo 16, versículo 23. Tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Este versículo nos inspira a acreditar que o Deus Todo-Poderoso é capaz de ouvir as nossas orações e atender às nossas petições. Quando o Senhor Jesus Cristo citou as palavras deste versículo, ele estava querendo nos incentivar a acreditar que vale a pena orar a Deus, que vale a pena buscar ao Todo-Poderoso, acreditando que Ele é capaz de honrar a nossa fé nele. Então, independente de qualquer situação que você estiver se encontrando neste momento, você pode acreditar que o Pai Eterno, Ele não mudou, Ele ainda tem todo o poder e Ele ainda pode transformar situações pelo seu poder. Então, ouse acreditar que se você orar, independente da situação em que você esteja se encontrando, Deus pode mudar esta situação para melhor. Nossa relação filial com Deus nos capacita a acreditar na fidelidade do Pai Eterno, o Deus que criou todas as coisas e que enviou seu Filho Jesus Cristo é Deus de amor, Deus único, Deus soberano, Deus que tudo pode e o Deus que vai honrar a nossa fé nele, se tão somente ousarmos orar acreditando que Ele tem todo o poder, que Ele nos ama e que vai atender às nossas petições. A segunda base da oração eficaz é o sangue de Jesus Cristo. Está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nenhum ser humano na face da terra seria capaz de entrar na presença de Deus se não fosse Jesus. Jesus Cristo, ao morrer naquela cruz do Calvário, concedeu a todos que o recebem como Salvador o poder de ter intrepidez para orar com fé, acreditando que o eterno Deus é capaz de atender às nossas petições. Por meio do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, podemos acreditar que Deus está atento às nossas orações. Nenhum ser humano na face da terra é digno de adentrar a presença de Deus. Mas agora que Cristo morreu na cruz do Calvário e que seu sangue nos purifica dos pecados, então, de acordo com o que está escrito em João capítulo 1, versículo 12, que todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos que receberam a Cristo, ele concede este privilégio de poder entrar na presença do Pai Eterno em oração, pedindo para que ele mude as situações que parecem imutáveis. O Deus que tem todo o poder, o Deus que é santo, eterno e soberano, ele tem prazer em ouvir as nossas petições. Esta é a segunda base da oração vitoriosa, o sangue de Jesus Cristo. A terceira base que torna a nossa oração vitoriosa são as promessas de Deus. Em Gênesis capítulo 32, versículo 12, está escrito: E tu disseste, certamente farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Nós que aceitamos a Cristo como Salvador, nós que vivemos uma vida de fé,
podemos acreditar que a fidelidade do Deus que não esquece as suas promessas nos faz vitoriosos sobre as situações. Então, acreditando nessas promessas da palavra de Deus, podemos orar ao Pai na dependência da sua misericórdia e ter a plena certeza que Deus se alegra em ouvir as nossas petições. A quarta base da oração vitoriosa é o santo nome de Jesus. Está escrito em João capítulo 14, versículo 13. Tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele está prometendo tudo. O que é tudo? É sem limite, é sem limitação. O que você precisar, você pode orar a Deus acreditando que Ele é capaz de atender a sua oração. Mas é preciso haver fé na oração. Mas é preciso haver objetividade. É claro que a Bíblia diz que nós não podemos pedir coisas apenas para o nosso deleite, mas o que realmente necessitamos. O que é que você precisa? Será que é de uma cura? Deus ainda pode curar. Será que você precisa do emprego? O Senhor é poderoso para abrir as portas do emprego para você. Será que você está precisando que Deus restaure o seu casamento, o seu relacionamento familiar? Para Deus não é impossível. Então ouse acreditar que se você depositar no Senhor a sua fé, com toda a certeza, Ele irá atender as suas petições, ouvir a sua oração e te abençoar com a vitória. Não há utilidade na oração que não espera efeitos. Deus ouve as orações e as atende. Ele deseja ouvir e responder ao seu clamor. Deus não colocou todas essas afirmações sobre oração na Bíblia apenas para ocupar espaço. Elas estão lá para o nosso proveito. Isaías capítulo 43, versículos 25 e 26 diz: Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Note que Deus disse: procura lembrar-me. Os homens mais poderosos na oração são aqueles que lembram Deus de suas promessas e trazem sua palavra diante dele. Provavelmente, Charles Finney é o maior expoente e exemplo de vida de oração. Charles Finney é conhecido como o homem que orava e havia avivamento. Tinha enorme sucesso e as pessoas se convertiam, ficavam firmes. Todos sabem que 85% das pessoas que se converteram no seu ministério permaneceram fiéis a Deus. Moody foi um grande evangelista, mas apenas 50% dos seus convertidos continuavam firmes. Tivemos um poderoso mover nos últimos 50 anos, mas sabemos que apenas cerca de 50% dos convertidos se firmaram nos caminhos do Senhor. Finney teve o mais estrondoso sucesso desde os dias do apóstolo Paulo. Cidades inteiras eram avivadas após a pregação de Finney. Por exemplo, li na biografia de Charles Finney que em 1829 ele foi à cidade de Rochester, em Nova York, e realizou cultos ali, de modo que praticamente toda a cidade se converteu. Todos os bares da cidade foram fechados. Não ficou lugar algum onde se vendesse bebida alcoólica. O único teatro da cidade fechou. Houve ali tal avivamento que quando um circo chegou à cidade, somente 2 pessoas foram assistir os espetáculos, de modo que o circo teve que ir para outra cidade. Todos estavam interessados em Deus. O avivamento começara. O povo não queria saber de outra coisa.
Certa vez, Charles Finney realizou um culto quando ainda pertencia à igreja presbiteriana. Ele estava falando por 15 minutos quando o poder de Deus desceu sobre ele. Cerca de 400 pessoas caíram dos assentos. Isso aconteceu em uma igreja presbiteriana. Ele não sabia o que estava ocorrendo, mas depois soube que as pessoas que caíram não eram salvas e que se converteram no momento em que foram ao solo. Ele orava por avivamento. Era verdadeiramente um homem de oração. Disse que teve experiências em oração que realmente o alarmaram. O segredo do ministério poderoso e abençoado de Charles Finney era que ele sempre orava com objetividade. Vamos então fazer isso, orar com objetividade. A oração objetiva é o segredo da vitória na vida do cristão.